Olá, turma! Aqui é a professora Patrícia, do canal Simples Assim Aulas, fazendo esta revisãozinha da Química Inorgânica, junto com o professor Marcos Aba. Estamos falando sobre ligações químicas. E agora, neste vídeo, nós vamos falar sobre polaridade e força intermolecular. Estão prontos? Então, quando a gente tem uma ligação formada por dois átomos iguais com o mesmo poder de atração, os elétrons são igualmente compartilhados. Então, a gente diz que é uma ligação apolar. Então, os elétrons estão aqui de boa, desse lado está puxando ele da mesma forma que esse lado, então tudo ok. Eu vou falar que ela é apolar. Mas quando eu já tenho aqui átomos de elementos diferentes, então a atração desses elétrons vai ser de forma diferente. O mais eletronegativo é aquele cara que mais vai puxar o elétron para ele. Então a gente vai ter uma diferença aqui de eletronegatividade e um sentido para onde os elétrons vão ser mais puxados. Então a gente diz que essa ligação é uma ligação do tipo polar, tá? Então vocês estão vendo aqui o hidrogênio com o cloro. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons todos para o lado dele. Então a polaridade está neste sentido aqui. O cloro é o que tem maior polaridade. E aí a gente pode resumir da seguinte forma: nós temos ligações covalentes divididas entre apolar e polar. Ela vai ser polar quando somente estão envolvidos átomos de um mesmo elemento, e ela vai ser polar quando eu tenho átomos de elementos diferentes e uma diferença aqui da eletronegatividade. E o que são as forças intermoleculares? Então a gente diz o seguinte, que os compostos moleculares, quando se encontram em estado sólido ou líquido, têm suas moléculas unidas umas às outras através de interações ditas intermoleculares ou também chamadas de ligações secundárias. As primárias são metálica, iônica e covalente. Então, nós teremos ligações de hidrogênio quando ligações covalentes altamente polares e quando o hidrogênio interage com elementos muito eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, conhecido como FON. É uma ligação forte. As forças de Van der Waals, chamada de polo, então a ligação covalente polar, não possui hidrogênio ligado ao FON, ligações fortes, porém mais fraca que as ligações de hidrogênio, tá? Então a de polo não tem a mesma força que as ligações de hidrogênio. E a força de Van der Waals, chamada dispersão de London. Então, quando eu tenho ligações covalentes apolares, elas criam um dipolo momentâneo, a gente diz que é um dipolo induzido, e o tipo de ligação é ligação fraca. Essa força que liga as moléculas de uma forma muito fraquinha. Então, pessoal, reforçando mais uma vez, o que é eletronegatividade? É a tendência de atrair elétrons. Se eu tenho esta situação, hidrogênio ligado ao flúor, existe aqui uma ligação, uma diferença de eletronegatividade. Como a eletronegatividade do flúor é maior que a do hidrogênio, ele puxa os elétrons da ligação para o ladinho dele. Então eu tenho aqui um polo negativo, porque os elétrons estão do lado de cá, e o polo positivo, porque o hidrogênio acabou perdendo o elétron dele, né? O flúor ganhou e o hidrogênio perdeu. Então, esse é o tipo de ligação chamada polar. Mas, se eu tenho uma ligação somente entre hidrogênios e hidrogênios, os elétrons vão ficar cada um na sua casinha e eu só vou ter polos do tipo positivo, tá? Não tenho um polo puxando mais do que o outro, então eu tenho uma ligação do tipo apolar. Sempre vai ser apolar quando eu tenho o mesmo elemento, ligações entre os mesmos elementos. Ligações de hidrogênio, também conhecida como ponte de hidrogênio, é quando o hidrogênio está ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Então eu já sei que vai ser uma ligação do tipo polar. E a ponte de hidrogênio, ela acontece dessa forma aqui, ó.
eu tenho aqui uma molécula de água, hidrogênio ligado ao oxigênio, outra molécula de água, hidrogênio ligado ao oxigênio, e aí eu tenho uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, uma ligação do tipo pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para cá, formando o polo negativo, e aqui fica o polo positivo. Então, uma ligação do tipo polar. Agora, forças de Van der Waals. Eu tenho dois tipos de forças de Van der Waals, de polo e de polo induzido, que são as forças de London. Então, eu tenho aqui de polo, ela é sempre uma ligação do tipo polar. Olha só, eu tenho aqui uma ligação entre o bromo e o hidrogênio. O bromo, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para o lado dele, tá? Criando o polo negativo. E aí eu tenho uma ligaçãozinha entre cada uma dessas moléculas, entre esta molécula, entre esta molécula e esta molécula. Então, as moléculas estão se ligando pela força de polo, ok? Essa ligação, gente, é bom entender, não é entre elemento e elemento, são ligações entre moléculas e moléculas. Agora, as forças de London, chamado de polo induzido, é uma força apolar. Por quê? Ela vai acontecer quando momentaneamente eu uso uma força para criar um polo. Então, ó, eu tenho dois átomos iguais, é uma ligação do tipo apolar e não tenho diferença de polaridade, tá? Os dois têm o mesmo tipo de polaridade, mas é quando eu tenho valores iguais ou muito próximos, tá? Eu posso usar aqui um aumento de temperatura ou uma descarga elétrica e provocar momentaneamente um polo negativo, puxando esses elétrons para um lado só. E aí estas moléculas de hidrogênio, né, as moléculas de gás hidrogênio estão ligadas através das forças de London, chamado de polo induzido. É uma ligação do tipo apolar, mas onde eu vou criar momentaneamente um polo negativo para que eu consiga fazer a ligação entre as moléculas. Tudo bem, pessoal? No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios para você fixar esse conteúdo. Então, não sai daí, espero você no próximo vídeo e não esqueça, inscreva-se nos nossos canais. Abraço, pessoal, até lá!